Bom, professor, o grande fato do ano, junto a vários fatos do ano, claro, a guerra na Ucrânia, que demorou muito mais, ou pelo menos o período de guerra, acho que os analistas internacionais apostavam ou que seria uma guerra de tiro muito curto, ou que iria se arrastar, mas talvez não por tanto tempo. Que leitura que a gente pode fazer desse momento da guerra na Ucrânia? A violência não para e há muitas dificuldades de diálogo entre os dois países, entre a Rússia e a Ucrânia. Professor. Sem dúvida, é o grande acontecimento do ano no ambiente internacional. Agora, depois de tantos meses de guerra, podemos olhar para trás e fazer uma análise mais objetiva. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia extrapola o embate entre dois estados nacionais soberanos independentes. Na verdade, ele acaba sendo um espelho muito mais amplo das tensões que marcam a ordem internacional contemporânea. Eu diria que é uma guerra que veio para ficar, porque se olharmos para frente, ainda é muito difícil visualizar pontos de confluências que possam levar a um cessar-fogo, que possam levar à própria suspensão do conflito. Porque abaixo, na estrutura desse conflito, nós temos uma questão bastante significativa, que é a Rússia não aceitar o avanço da OTAN, né, em direção ao leste europeu, entendendo como uma afronta, como uma ameaça à sua segurança. E, por outro lado, a Ucrânia persistindo em manter-se dentro de um projeto não só de entrada na OTAN, como também na União Europeia. Não há um mediador ainda capaz de articular uma solução, uma negociação entre Rússia e Ucrânia. Portanto, é uma guerra de consequências muito amplas. E é uma guerra que nos permite entender que não vivemos uma era de estabilidade, e sim de instabilidade, da possibilidade de conflitos. E sabemos que uma guerra tem um início que conseguimos identificar, mas não temos ideia, né, como ela irá acabar. Eu resumiria dessa forma esse embate de dimensões globais entre Rússia e Ucrânia. Professor Cinírio, o que mais chamou a atenção do senhor nessa guerra até agora? Porque muito se falava que a Ucrânia talvez não fosse resistir, e muito pelo contrário, é o que está acontecendo, a Ucrânia vai resistindo e a Rússia aguentando as sanções econômicas, principalmente. Claro que são consequências no médio e longo prazo, mas será que esses dois pontos chamam muito a atenção para essa guerra que não terminou? Os dois pontos me parecem muito importantes, né? Por um lado, é preciso ficar claro que a Ucrânia não está lutando sozinha. Embora a Ucrânia não seja ainda parte da OTAN, portanto, a OTAN não pode fazer valer aquela cláusula de uma agressão a um dos Estados-membros ser uma agressão a todos e, portanto, todos lutarem ao lado desse país, é uma das cláusulas, né, que caracteriza a OTAN. A OTAN vem recebendo suporte militar, econômico, que lhe permite essa resistência. Isso precisa ficar muito claro, né? Por outro, Putin e os seus generais subestimaram tanto essa articulação que os países do Ocidente, membros da OTAN, fariam, e também não esperava que as suas táticas, né, não surtissem um efeito a curto prazo, porque esse é o objetivo do Putin no início, né, que fosse uma guerra rápida. A resistência por outro lado, né, a resistência econômica da Rússia se dá
por um contexto muito especial. Nós vivemos no mundo pós-pandemia, aguçado pela guerra, lembrando que a Rússia é um dos principais fornecedores de gás e petróleo para a própria Europa. Nós temos uma crise energética e essa crise tem um impacto na economia. Nós temos alguns países europeus passando por uma alta de inflação, desemprego, um cenário para 2023 de depressão econômica, não é? Então, esse contexto acabou por favorecer a Rússia, não é? Porque ela conseguiu acumular reservas, ela se preparou, não é, para esse embate, imaginou que houvesse sanções, como de fato aconteceram, e se mostraram, não é, eficientes as estratégias que foram, pelo menos até agora, as estratégias que foram elaboradas, né? E lembremos que a guerra, nesse momento, ela vive uma situação em que os embates, eles diminuíram bastante e são mais pontuais, não é? Então isso não tem causado tanto desgaste, não é, como poderia de uma guerra constante, não é, avassaladora, do ponto de vista econômico. Então, vivemos uma situação, guardadas as devidas proporções, algo parecido com o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né, quando havia um equilíbrio de forças, né, e houve uma certa estagnação do conflito. Não é? É uma situação semelhante, guardadas as proporções. E, professor, com o avançar da guerra, né, pouco se falou ou pouco se continua falando sobre o drama humanitário dessa guerra, né? A migração das pessoas, isso foi muito comentado logo no começo, porque houve um contingente muito grande de pessoas deixando a Ucrânia, a Polônia recebendo muita gente, famílias da Polônia recebendo a própria população da Ucrânia. E eu pergunto, esse drama humanitário a gente vai sentir em que momento? Daqui a alguns anos, daqui a algum tempo? Que leitura que é possível fazer sobre esse drama humano? Porque a guerra provoca um drama humano, além das mortes, claro, as baixas dos exércitos também, né? Imaginemos, por exemplo, que a Ucrânia, a sociedade ucraniana, vive, não é, um estado de guerra cotidiano. Além da ameaça, do medo de um ataque, não é, a boa parte da infraestrutura do país, não é? E quando eu falo de infraestrutura, eu falo, por exemplo, dos sistemas de encanamento, das estradas, dos meios de transporte, os seus diferentes modais, não é? Tudo isso está bastante debilitado, causando um desconforto, problemas diários, né, para a população ucraniana. Mas você chama a atenção de uma outra dimensão, tão ou mais dramática, né? Exatamente daqueles que saíram da Ucrânia, né, diante da guerra e foram para os países vizinhos, Hungria e principalmente Polônia. No momento em que a guerra ocupa as primeiras páginas dos jornais, da mídia, né, há toda uma pressão para que essas populações que recebem os refugiados, né, da guerra, né, façam um acolhimento humanitário, né, cooperem, dividam, né, muitas vezes o pouco que tem com essas famílias egressas do país em guerra. Mas isso, com o tempo, vai também causando um desconforto a esses países que recebem esses imigrantes. E lembremos que a Polônia, por exemplo, não vive um bom momento econômico. Inflação, desemprego, não é? Então, o grande drama que vai surgir com o prolongamento dessa situação, desse contexto, é a xenofobia, o preconceito, né? A transformação dessas populações que estão ali num país que não o seu em bodes expiatórios das mais diferentes circunstâncias, não é? Então o drama, não é? Ele é presente,
E a tendência é que ele vá se transformando, que ele vá ganhando novas nuances, não é? Que tornam a vida desses imigrantes absolutamente insustentável, não é? E o desejo de retornar ao seu país torna-se o principal objetivo, não é? O país que acolhe num primeiro momento é um país que vai enfrentar depois dificuldades com esses imigrantes, até porque não tem uma economia para receber, não é? Inserir um número tão significativo de imigrantes sem nenhuma preparação do dia para a noite, não é? Sem nenhum projeto. Isso com o tempo vai mostrando, né, um estrangulamento e gerando situações bastante delicadas para as duas populações. Professor Sidney Ferreira Leite, o senhor com muita propriedade falou que a Ucrânia vem recebendo ajuda militar, né, e financeira também, mas não há a participação efetiva de um país na luta, né, no fronte de guerra, vamos dizer assim. O senhor acha que isso tivesse acontecido, poderíamos ter uma situação muito mais difícil, ou também não há interesse de outros países, como os Estados Unidos, de ajudarem na frente de batalha o combate às tropas da Rússia? Porque senão seria uma situação muito mais difícil, né? Muita gente até fala em terceira guerra mundial e aumentando a violência no mundo, não é? A guerra Rússia e Ucrânia é uma guerra historicamente nova no cenário desde do fim da Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial nós não tivemos, não é, uma guerra no centro do continente europeu, lembrando que do ponto de vista territorial a Ucrânia, não é, o maior país da Europa, embora não seja do ponto de vista econômico ou mesmo do ponto de vista político, né? Então é um processo mesmo para os analistas de aprendizagem. O que me parece bem nítido é que em caso, por exemplo, de uma ação da OTAN ou de qualquer outro país da Europa, né, lutando no campo de batalha junto com os ucranianos contra a Rússia, nós teríamos uma elevação, né, a gente chama de um aumento de escala extremamente perigoso, porque os dois lados, né, num cenário que se sentissem completamente acuados, poderiam se valer de armas nucleares, né? Isso levando em consideração, por exemplo, que a OTAN desse um apoio não apenas logístico, mas um apoio de fato, não é? Enviando tropas, declarando guerra à Rússia, né? Teríamos algo muito parecido do que poderíamos definir como uma terceira guerra mundial, porque envolveria, de um lado, a Rússia, com seu poderoso arsenal termonuclear, e o maior arsenal termonuclear, que é o da OTAN. Se nós juntarmos Reino Unido, França e Estados Unidos, né? Então, há um cálculo racional dos dois lados para que o conflito não ganhe essa dimensão, não tenha essa escala, né? Porque provavelmente o cenário final, muito parecido com aquele medo que nós tínhamos na época da Guerra Fria, né? Não existiriam vencedores, todos seriam derrotados, porque uma guerra nuclear, né, destruiria o próprio planeta e a vida humana, né, em nosso planeta.